Oi, pessoal! Eu sou Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica. Eu estou muito feliz em falar com vocês. Eu criei a turminha inspirado nos livros de quadrinhos que li quando era criança. A leitura é muito importante, pois estimula a criatividade, a imaginação e exercita a memória. Eu fico aqui imaginando tudo o que você ainda pode criar a partir do gosto pela leitura. Eu espero que vocês estejam felizes e com saúde. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau e boa leitura. Olá a todos e a todas que estão acompanhando a segunda semana literária e cultural aqui da Escola Fusarque Folia, também da Escola Camugere Cultural. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Nunes Lopes, mais conhecido aí na parte da cultura como Contramestre Fly. Sou da cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul, natural de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. Faço parte do grupo Capoeira Mandinga de São Paulo, que tem a coordenação e supervisão do mestre Maurão. E eu e a minha esposa, Franciele, temos aqui na cidade de Três Passos uma escola que iniciou em 2015 somente com a escola de capoeira, um espaço cultural, e desde o ano passado nós assumimos aqui uma escola de educação infantil, né, de 0 a 6 anos incompletos, que é considerado creche e pré-escola. E aí nós tivemos o seguinte pensamento de transformar a escola de educação infantil em escola de educação e cultura. Assim, mesclando as duas escolas e transformando numa só. O bate-papo de hoje comigo vai ser em pouco tempo, vai ser aqui um bate-papo com vocês de mais ou menos uns 45, 50 minutos. A minha fala ela é curta, né? Perto das outras palestras que a gente tem visto e que a gente ainda vai ver ao decorrer da semana, porém, não tão menos importante esse fato que eu venho trazendo para vocês, que é a associação da cultura com a educação e os projetos dentro das escolas. No chamado aqui no folder, eu falei a respeito das escolas privadas, mas todo esse meu trabalho, todo o trabalho que eu estou desenvolvendo hoje, os projetos, vêm surgindo desde o meu contato com as escolas públicas. Logo que eu comecei a ter um trabalho de capoeira e logo depois com a cultura brasileira. Antes de começar a bater um papo com vocês, para quem ainda não sabe do que se trata a Semana Literária e Cultural, eu vou apresentar um pouco para vocês desse projeto, que já vai entrar na minha fala também. Esse projeto surgiu no início do ano com a ideia e o aconselhamento da nossa madrinha aqui da escola, a escritora e coordenadora pedagógica Mônica Beltrão, da cidade de Recife, Pernambuco, que desde o início apadrinha aqui a nossa escola com dicas, com aconselhamento, com material literário, com o programa político-pedagógico da escola, com o regimento interno da escola. Então, quem ajudou a dar essas diretrizes, os primeiros passos para a escola estar trabalhando hoje foi a nossa querida amiga e madrinha da escola, Mônica Beltrão. Deixo aqui meu abraço e respeito por essa amiga que está caminhando conosco
e que sempre dá uma dica e que sempre dá um conselho de grande valia. Então, a Semana Literária surgiu dessa ideia, porque a escola, ela, logo que eu e a minha esposa a gente assumiu a escola, nós trouxemos uma visão diferenciada da que estava sendo trabalhada na antiga escola, e a nossa ideia é trabalhar a literatura desde o berçário. Então, fazer trabalhos de musicalização infantil, de teatro de bonecos, de contação de histórias, claro que adaptadas, né, para cada idade, demonstrar gestos, movimentos, para que desde os bebês, dali dos recém-nascidos, eles já tenham esse contato visual, esse contato com a música, esse contato com a arte cênica, para que eles vão desenvolvendo no decorrer dos anos o contato com a literatura. Perfeito? Então, através dessa ideia toda e desse quadro, né, dessa planta de trabalho que nós montamos, caiu bem fazer a primeira semana literária, que foi em abril, onde nós trabalhamos muito a questão literária, de literatura infantil, trouxemos algumas literaturas também para o ensino fundamental, trabalhamos a literatura de cordel, enfim, né, todo esse meio que abrange a literatura. Os vídeos vocês podem acompanhar aqui, todas as palestras da primeira semana literária estão aqui à disposição no canal para vocês assistirem. E agora também, por intermediação da nossa madrinha, nós viemos trazer neste mesmo ano essa semana literária e cultural, justamente para atingir agora não só a fase da primeira infância, mas também o ensino fundamental. Atingir também os profissionais da educação, também os profissionais da cultura, não só da capoeira, apesar da gente bater muito forte em cima da capoeira, porque a capoeira nos ajuda a passear em diversas artes, né, e em diversos segmentos da cultura, mas a gente vem trazer uma semana literária e cultural voltada para os profissionais. Então, por isso, vocês vão encontrar no decorrer dessa semana diversos assuntos, diversos bate-papos, e eu não podia deixar de fora esse assunto que eu acho tão importante e que muitas vezes não tem aquele primeiro empurrão, ou ainda não tem uma ideia, ou ainda não sabe muito bem o que fazer no seu trabalho. Então eu vim contar um pouco da minha experiência e o que eu fiz para poder estar fazendo hoje um evento online em época de pandemia, trazendo palestras, trazendo bate-papos, através da primeira e segunda semana literária e cultural da escola. Então, esse é um projeto que foi desenvolvido dentro da escola e que nós damos segmentos para trabalhar a questão cultural dentro da escola. Então, além da formação formal, né, de educação que a gente segue, também nos princípios da BNCC, que também foi uma modificação no meio da educação que veio trazer umas boas melhoras, né, para esse nosso meio educativo. Então, a semana literária a gente trouxe também, porque aqui na minha cidade, na região, não tem um trabalho parecido com essa semana literária. O que nós temos aqui é uma outra escola particular que também faz um trabalho, mas faz o trabalho de feira do livro. Nós temos aqui na cidade de Três Passos o Colégio Ipiranga, que é uma instituição de muito respeito, de uma tradição muito boa já dentro da cidade, e que há uns bons anos eles vêm promovendo a Feira do Livro
que é produzida e acontece ali na escola, no Colégio Ipiranga. Então, para trazer um trabalho diferenciado, e também porque nós somos uma escola de menor porte, e nós não temos também como montar uma estrutura no momento desse nível, desse gabarito, como uma feira do livro, e também para não fazer um duplo evento aqui na cidade, sendo que a outra escola já oferece a Feira do Livro, então nós trouxemos a Semana Literária, que a gente tem aí como um ponto de grande presença e de grande facilidade para que a literatura, para que o meio cultural chegue até as famílias, chegue aos profissionais, cheguem às crianças e ao público em geral, sem distinção. Bom, vou apresentar então para vocês aqui o nosso folder da palestra para que vocês se interem, para que vocês saibam o que vai acontecer durante essa semana, né? Para quem está acompanhando aí desde ontem, porque a nossa semana literária era para ter acontecido ontem, né? Por causa de um problema aí que nós tivemos no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, acabou que nós não podemos fazer as primeiras palestras ontem, porque esse nosso aplicativo que a gente utiliza aqui para fazer as palestras, ele é vinculado ao Facebook, como o Facebook não estava funcionando, não houve essa possibilidade. Então, essas palestras aqui, que aconteceriam ontem, uma delas já aconteceu hoje, que é essa palestra de relações étnico-raciais na educação, com o mestre Valdenor Silva dos Santos, de São Paulo. Foi feito agora na parte da tarde, às 14 horas. Essa entrevista que eu acho importantíssima, nós ainda vamos realocar. Nós não temos ainda data definida, esperamos ainda essa semana, que são reflexões sobre colonização portuguesa e o período escravagista antes e agora. O nosso palestrante é Mário Alberto Ferreira Osório, de Portugal. E hoje, então, nós tivemos a palestra do mestre Valdenor, que foi realocada para hoje. Tivemos agora à tarde a palestra de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, Contribuições Afrocentradas, da doutora Simone Gibran. Agora estamos tendo esse bate-papo de apresentação para vocês da importância da construção de trabalhos culturais nas escolas privadas. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos contação de história numa perspectiva de empoderamento de meninas em situação de vulnerabilidade social, com a nossa querida Joana Vasconcelos. Ela é de Moçambique, África, e vai estar palestrando para a gente. Na parte da tarde, às 14 horas, nós temos psicomotricidade e movimento do útero à vida adulta, com Darla Medeiros. Depois, na parte da tarde, às 16 horas, nós temos a apresentação da palestra da Juliana Lindner, Formação nos Traços de Caráter Infantil. E na parte da noite, nós teremos Walterlane Silva, do Recife, com a importância de se ter uma rede de apoio em tempos de pandemia, cuidando de quem cuida, né? Depois aqui nós temos no dia 7, Círculos de Literatura, Lendo, Construindo Sentidos, com Mônica Beltrão, Corridos de Capoeira, Expressão, Imaginário e Potentes Historinhas de Grande Gente Pequena, com Lilu, contramestra Lilu, Luísa Pimenta, Experiência e Dificuldades na Gestão de Espaços Culturais, que é algo que eu vou apresentar hoje para vocês, e vocês vão dar continuidade no dia 7, na quinta-feira, com Mariana Bussap, de São Paulo. O Cordel do Boi Tricotado,
de Bira também na quinta-feira, e encerramos a quinta-feira com professora Pitanga e Samila trazendo cuidados na educação sobre o assunto gênero e como tratar o respeito às diferenças. Na sexta-feira de manhã, nós vamos encerrar a semana com diálogo étnico-racial e gênero conforme a BNCC. Então, para os profissionais de educação, essa semana está muito bem servida de palestras que trazem boas reflexões para vocês trabalharem dentro de escola. Na parte da tarde, não, ainda de manhã, nós temos a dança como ferramenta de desenvolvimento social, com Bruna Scalco, da cidade de São Borja, Rio Grande do Sul. Depois, na parte da tarde, nós temos História da Capoeira numa perspectiva da construção de uma educação problematizadora, com Dr. Carlos Eugênio Líbano Soares. Para quem não conhece, o Dr. Carlos Eugênio é um dos grandes nomes da história da arqueologia e de estudo da cultura afro-brasileira, isso no mundo. E encerramos com a importância da oralidade na formação cultural da criança, com o cordelista Samuel de Monteiro. Então, essa vai ser a nossa semana cultural e literária da escola, para vocês irem acompanhando. Todos os vídeos ficarão de modo privado, somente para quem está inscrito na semana literária. Então, se você ainda não se inscreveu, tem tempo. Você pode se inscrever a qualquer momento na semana literária. Tá? Depois eu deixo aqui o link para vocês do formulário aqui nos comentários. Você se inscreve, você tem acesso primeiro às palestras. Depois que o evento passar, essas palestras elas vão a público, porém somente quem se inscreveu na semana literária e cultural é que vai receber um certificado de formação continuada com 40 horas de conteúdo programado e também de estudo, para que vocês possam anexar aos currículos de vocês. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho sobre esse elo educação e cultura. E eu não tenho como deixar de falar e de trazer essa reflexão para vocês, conceito básico sobre educação e sobre cultura. Mas aí você vai dizer assim, Gabriel, eu sei o que é educação, eu sei o que é cultura. Né? E se você perguntar, você sabe o que é educação? A maioria das pessoas vão dizer sim, educação é todos os princípios básicos que a gente aprende dentro de casa, no seio familiar, e também na escola com a educação formal. Perfeito? É o que todo mundo vai dizer. Se você perguntar para a pessoa o que é cultura, a pessoa também vai dizer que cultura é tudo aquilo que um grupo social tem em determinada região. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, se você perguntar qual é a cultura do Rio Grande do Sul, todo mundo vai dizer que o gaúcho toma chimarrão, que o gaúcho participa de CTGs, que são os movimentos de tradição gaúcha, que nós usamos bombacho o dia todo, né, que nós andamos a cavalo. Mas não é só isso cultura e não é só isso educação. E é isso que eu quero vir trazer para vocês, esse elo da educação e da cultura, para que muita gente entenda o quão é importante se levar a cultura entrelaçada com a educação dentro das instituições de ensino. Então aqui eu peguei um resuminho, tá? Aqui está na internet, está para todo mundo pesquisar. É só colocar ali o que é cultura, o que é educação. Tem vários sites que falam sobre o conceito de cultura e educação. Eu venho trazer primeiro significado de educação. Tá? Educação é ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais. É isso que eu quero trazer com bastante importância. Tá? De aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Aí nós temos
educação formal e educação infantil. Processo em que uma habilidade se desenvolve através de seu exercício contínuo. O que seria isso? Um processo de habilidades que se desenvolve através de um exercício contínuo. Isso pode ser o hábito da leitura, de você ter esse hábito de constantemente estar lendo. Pode ser uma aula de instrumento para você que quer ser músico, quer tocar um instrumento, quer tocar um violão, tocar uma flauta, tocar acordeon ou qualquer outro instrumento, gaita de boca. Você fazer esse aperfeiçoamento contínuo, de estar o tempo todo estudando sobre aquilo ali, estudando sobre a história daquele instrumento, estudando sobre o fundamento daquele instrumento e tudo que você pode alcançar com aquele instrumento. Estou dando aqui o exemplo da música. Se eu pegar o exemplo da capoeira, você está em constante treinamento para exercer os movimentos, para exercer a historicidade da capoeira, para você trabalhar como nós trabalhamos hoje, durante o dia em 2 palestras sobre relações étnico-raciais. Então, aí te abre um leque de possibilidades para que você possa trabalhar dentro da sua educação. Capacitação ou formação das novas gerações de acordo com os ideais culturais de cada povo. Isso aqui traz de você entender a sua intelectualidade cultural, no meio que você está inserido, na sociedade que você está inserido. Reunião de métodos e teorias através das quais algo é ensinado ou aprendido, relacionado com a pedagogia, com a didática e a teoria da educação. Então, a educação também pode ser a maneira com que você vai trabalhar essa sua ação, seja para os seus alunos ou seja para si. Né? Como você vai trabalhar esse teu aprendizado? Como você vai absorver novas informações? Como você vai atingir outras áreas com essa informação que você está adquirindo? Né? Outro item. Reunião dos métodos e teorias através de guias de algo que é ensinado ou aprendido. Né? Bom, já falei isso. Conhecimento e prática dos hábitos sociais. Vejam bem o quanto isso é amplo. Conhecimento e prática dos hábitos sociais, boas maneiras, civilidade, expressões de gentileza, sutileza, delicadeza, polidez na maneira de que se trata alguém e cortesia. Aí você vai dizer assim, Gabriel, poxa, isso a gente aprende dentro de casa, isso a gente traz na educação de casa. Concordo plenamente com você, mas isso também traz uma reflexão de conhecimento, de prática dos hábitos sociais. Então, você também saber viver em sociedade, você saber viver com as diferenças, você saber viver com um colega que tem uma maneira de pensar diferente, que tem uma maneira de ver diferente, que tem uma maneira de falar diferente, que tem, de repente, uma especialidade diferente, no qual você não entende, no qual você não está agregado, e isso é bom que você venha a ter conhecimento dessa questão, para que você trate de maneira igual, de maneira delicada, de maneira sutil, com gentileza, aquele seu diferente. Então, isso também é uma maneira de educação. Formação de hábitos e comportamentos que incentivem o desenvolvimento corporal e mental. Vejam como isso é mais amplo ainda para nós que trabalhamos com educação formal na escola. Formação de hábitos e comportamentos que incentivem o desenvolvimento corporal e mental através de exercícios sistemáticos. Tá? Isso inclui esportes, inclui jogos, inclui teatro, inclui expressão corporal, inclui danças, né? Folguetos, trabalhar
literaturas diversas, seja ela literatura de cordel, literatura infantil, literatura através do teatro, literatura através da música. Então, veja como é muito ampla essa questão de educação. Você agora tendo essa visão de uma educação mais ampla, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se a gente tem... Oi, Mônica, tudo bem, querida? Que bom que você está aqui. Obrigado. Então, voltando aqui para a minha fala, uma outra coisa que você já consegue ver nessa minha introdução de educação é que você já tem a cultura introduzida dentro da educação. E nós não temos como fugir disso, porque educação você vai lidar. Se nós formos pegar, por exemplo, o que todo mundo fala, Gabriel, mas a educação se aprende em casa, ou como eu vejo muitas pessoas dizerem, né, hoje, e que eu não discordo, que fique bem claro aqui que eu não discordo, né, que educação quem dá é aos pais, o professor é que auxilia dando a educação formal, eu concordo plenamente com isso, mas a gente não pode descaracterizar, tá, que a educação vem com a cultura de casa, né? E aí eu gosto de dar exemplos de casa mesmo, que é para todos entenderem, né? Desde o mais leigo até as pessoas mais estudadas. Se você tem todos nós temos uma cultura, vamos dar um exemplo bem bruxo aqui, todos nós temos uma cultura de escovar os dentes pela manhã. Você acordou, você levantou, você vai ao banheiro para fazer todo o ritual do amanhecer, né? Vai fazer as suas necessidades, vai escovar os dentes, vai lavar o rosto. Todos nós, até que me prove ao contrário, todos nós fazemos esse ritual na parte da manhã. Mas nem todo mundo faz da mesma maneira. Dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio âmbito familiar, nós temos um que vai escovar os dentes e aperta a pasta de dente, né? Na parte de baixo. Essa já é clássica, todo mundo conhece esse exemplo. A gente tem ou a esposa, ou o marido, ou o filho que aperta a pasta de dente no meio, tem outro que já vai lá mais perto da pontinha. Então, isso é cultural. Isso eu dei um exemplo, né, bem supérfluo para que você entenda que a cultura já vem de casa, né? Nós temos a cultura religiosa, que cada família é educada conforme o segmento religioso que você segue. Nós temos a cultura militar, né, principalmente de famílias que têm militares, que tem o pai militar, que tem a mãe militar, ou que tem toda a família militar. Você segue um outro tipo de educação, às vezes mais rígida, né? Então isso é cultural. E isso vai para dentro da escola. Então você não tem como desvincular a cultura da educação, por mais que você queira, né? E aí vem o conceito de cultura. Cultura significa cuidar. Vejam bem, cuidar, cultivar, crescer. Isso é o que significa cultura. Tá? Nós sabemos também que cultura se desenvolve com a forma de você pensar, com a forma no qual você é educado, como eu acabei de falar, no qual você é criado, a música que você gosta de escutar, se você gosta de pintura ou não, se você tem algumas tradições de culturas diferentes, tudo isso é cultura. O seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de se vestir é cultura. Então nós não podemos ficar baseado que cultura é somente uma coisa regional ou somente uma coisa que foi introduzida na sociedade para que os segmentos da sociedade se diferenciassem. Não. Todo o teu desenvolver natural na vida e o que você vai aprendendo e o que você vai adquirindo de conhecimento depois é o teu meio cultural. Por isso, o termo também está associado a outras palavras, como, por exemplo, a agricultura, né, que trata do cultivo e o crescimento das plantas. A cultura é compreendida
como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo língua, as comidas, a alimentação, a religião, a música, o local, as artes, a vestimenta, entre outros inúmeros aspectos que eu acabei já de explanar com vocês. Para essas ciências sociais, aliás, para as ciências sociais, entre elas a sociologia e a antropologia, cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo social. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. Então vocês viram o quanto isso é importante para quem trabalha com educação. Vou repetir essa frase de novo. Tá? São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. Então tudo aquilo que a criança traz desde a sua infância para dentro da escola, que é a cultura dele, que é a cultura da família dele, que é a cultura da sociedade dele, que é a cultura que ele está inserido, nós não podemos simplesmente deixar de lado. Nós não podemos confeccionar, e aí eu vou ousar falar essa palavra, nós não podemos confeccionar na cabeça de uma criança uma cultura diferente. Você pode agregar, você pode munir aquela criança, munir aquele jovem de mais recursos para que a cultura dela se sobressaia, para que a cultura dela tenha mais significado. Mas você não pode simplesmente deixar de lado a cultura daquela família, daquele ser, porque você está isolando aquela cultura, você não está respeitando a diferença cultural. Assim como nós queremos também que a pessoa, que a criança, que o jovem que vem com aquela cultura, ou quando nós nos deparamos com muitos amigos nossos, né, ou amigas, que têm pensamentos divergentes dos nossos, e a gente está querendo... A gente que eu digo um amplo geral, né? Que nós estamos querendo, muitas vezes, colocar dentro da cabeça da pessoa a maneira com que nós pensamos, com que nós agimos, como se isso fosse o correto, né? Isso nós estamos construindo de maneira errada, porque a gente precisa respeitar a educação, a cultura e a diferença. Então, dando essa explanação. Boa noite, Walterlane, tudo bem? Que bom que você está por aqui, obrigado pela presença. Tá? Então, agora que eu expliquei para vocês como está funcionando a Semana Literária, como funciona o trabalho da escola, dei uma pincelada para vocês o que eu entendo de educação, o que eu entendo de cultura, e que esses dois não conseguem trabalhar sozinhos, aí é que vem agora a importância de se colocar um projeto cultural de qualidade dentro das escolas, tá? E um dos maiores exemplos que eu trago para dar para vocês de projeto multicultural dentro da escola é justamente, né, vamos vender o peixe aqui, dessa semana literária e cultural, aonde eu pego, saio de uma zona de conforto, de uma escola de educação infantil, de uma região de colonização alemã, no Rio Grande do Sul, né? E trago para dentro da escola essa diversidade de falas, essa diversidade de conhecimento, essa diversidade de se trabalhar, né? Com a capoeira, com a dança, com o teatro, com a música. E aí não é só essa diversidade agrupada. Se nós pegarmos, por exemplo, a música, né, nós vamos trabalhar o canto, nós vamos trabalhar a percussão, né, a instrumentação, apresentar para essa criança instrumentos que muitas vezes pode ser rejeitado por uma cultura, né, por não ter conhecimento. E aí você vem apresentar para essa cultura as possibilidades que aquele instrumento pode trazer e de que maneira vem trazer. Literatura, né? Para quem tem um conhecimento só literário de romance,
para abrir os horizontes, para ter um outro tipo de literatura. Agora eu vou entregar um pouco a minha idade, né? Uma literatura, por exemplo, de RPG, né? Uma literatura de jogos, e até mesmo para quem só trabalha com literatura de jogos, também ter outro tipo de literatura, uma literatura policial, um romance, uma literatura infantil, uma literatura de pesquisa, né? Nós temos que abrir a nossa visão, o nosso leque de diálogo e de discurso para que a gente consiga se colocar socialmente melhor na comunidade. Né? O momento que você traz para a criança essa diversidade de cultura, de pessoas que nem nós temos aqui nessa Semana Cultural, pessoal do Recife, que vem com a fala diferenciada, né? O modo de falar diferenciado. Pega o pessoal de São Paulo, que tem um outro meio diferenciado. Pega nós aqui do Rio Grande do Sul, que tem um outro jeito de falar, com outras peculiaridades, com outras gírias. Né? Quando você traz isso para dentro de uma escola e você transmite essa informação para a criança e ela começa a absorver essa multiculturalidade, ela vai entender melhor o meio onde ela vive. O momento que ela se tornar um jovem, daqui a pouco um adolescente, vai fazer uma faculdade e sai, por exemplo, de uma cidade do interior, da onde eu estou, e vai para uma cidade grande, aonde, por exemplo, na cidade do interior é muito raro você encontrar pessoas com cabelo todo colorido, com o cabelo tipo arco-íris, com cabelo punk, né? Pessoa que utiliza bastante piercing, pessoa que usa roupas extravagantes, né? E não é natural. E você chega numa cidade grande para estudar, para fazer uma faculdade, ou até mesmo vai para uma cidade grande em busca de novas oportunidades de emprego, cada vez que você chegar na cidade, você vai tomar aquele choque cultural, porque você não era acostumado a ter presente, tanto na sua educação familiar quanto na educação formal, você não tinha aquilo presente, né, para te ajudar a ter novos conceitos, a ter uma nova visão, a trabalhar o teu convívio com as diferenças, a aceitação das diferenças. Então isso é muito importante, né? Uma pena que a minha fala hoje vai ser curta, né? Daqui a pouquinho eu já estou saindo porque eu tenho um outro trabalho de lives, mas eu quero trazer para vocês essa visão, que é o porquê a gente trabalha assim, como a gente pode trabalhar assim. Então eu queria oferecer para os meus colegas culturais que ainda não tiveram uma dica de como entrar nas escolas particulares, que é o mais difícil, por incrível que pareça, é o mais difícil de entrar em escolas particulares, porque também já tem uma metodologia, já tem uma cultura impregnada na escola, que somente aquela forma de trabalhar é o correto e eles não aceitam ou tem uma relutância para o que vem de fora, é você apresentar um projeto, primeiramente, que você seja coeso, né? Seja sucinto e que você tenha certeza e domínio no que você está trabalhando. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Muita gente chega em escola para apresentar projeto, para dizer que quer colocar uma aula de dança na escola, que quer botar uma aula de capoeira na escola, que quer botar uma aula de música na escola, tá? E acaba se deparando com aquilo assim, ó. Eu tenho 20 anos já dando aula de capoeira, de dança e tudo mais, mas não consegue colocar informação para o proprietário da escola. Não consegue ter um diálogo. Se de repente questionado sobre algum detalhe, se você pega um diretor de escola, se você pega uma coordenadora pedagógica que tem conhecimento, né, que tem o seu campo de visão aberto, a sua multiculturalidade bem ampla, e ela vai te questionar, porque ela conhece um pouco da área que você está querendo implantar lá, e você cometer um resbalo ou cometer
algum equívoco na tua fala, já é um ponto negativo para você, na tua apresentação. Tá? Eu passei por isso mês passado, quando eu fui apresentar aqui meus projetos de capoeira e cultura afro-brasileira nos municípios aqui, também numa escola particular, né, eu passei por questionamentos. As pessoas que estavam me entrevistando sabiam do que eu estava falando, né, tinham um pouco de conhecimento da área que eu estava apresentando. E se eu já não conseguisse vender bem o meu peixe e também mostrar que eu tenho domínio do que eu estou indo oferecer, com certeza eu não teria o meu trabalho ali aprovado. Né? Então tenha conhecimento do que você vai fazer, aprenda a fazer um portfólio. Hoje se trabalha muito com portfólio, e portfólio não é como as pessoas estão colocando agora, coloca qualquer dado ali num PowerPoint, apresenta lá e diz que é um portfólio. Não é assim. Pesquisem como fazer um portfólio, como chamar atenção com o seu portfólio, coloque a diferença no seu trabalho, o que o seu trabalho tem de diferente para concorrer com o colega do lado, o porquê você merece estar dentro da escola e não o colega que também está concorrendo com você. Tá? Isso é muito importante. Tá? Para mostrar para vocês, então, eu vou trazer aqui, vocês vão ouvir falar com a Mariane, com a Mari Bussabi, na quinta-feira, sobre a gestão da Casa de Culturas Capoeira. Então eu quero trazer aqui, para encerrar esse meu bate-papo com vocês, para vocês terem uma ideia, que o nosso projeto aqui de capoeira, de dança, de cultura, ele é baseado, tem como referência a Casa de Cultura Us Capoeira em São Paulo. Tá? Eu faço parte do grupo Mandinga, como falei para vocês. O corpo de capoeiristas, instrumentistas da casa fazem parte também, alguns fazem parte do grupo Capoeira Mandinga. Então, quando a gente vai a São Paulo, é nesse lugar que a gente se reúne, é nesse lugar que nós temos as aulas, é nesse lugar que a gente se aperfeiçoa, no teatro, na música, no canto, na literatura. Então, aconselho a todos vocês a procurar na internet. O site é casadeculturaoscapoeira.com.br. Aqui vocês vão ver várias coisas, ao que eu estou dando de exemplo. Ó. Roda do livro. Tá? Tem um trabalho maravilhoso que a Mari faz, todo mês tem um livro, um autor que vai lá falar sobre a sua obra, eles debatem sobre o livro e fazem pesquisas e tudo mais. Tem a parte de cinema, tem o sarau virtual, geralmente com samba, com forró, tudo mais. Tem o cinema em casa. Tá? Então, isso são pequenas coisas que você pode anexar no teu projeto quando você for trabalhar, quando você for levar o teu projeto para apresentar em algum lugar. Você pode colocar esses exemplos de trabalho para ser um diferencial no que você vai apresentar na escola. Né? Então você vê aqui, ó, tem aula de percussão com o Mestre da Lua, né? Olha aí, ó, tem os cursos, você pode adquirir cursos aqui também. Tem aula de capoeira com o meu mestre, com o Mestre Maurão. Tá? Tem aqui a oficina de bloco Os Capoeira, que é um bloco carnavalesco que já está há um bom tempo ganhando as ruas de São Paulo, e lá na Casa de Cultura também se faz os ensaios. Né? Então você tem aqui, ó, atividades, ó, todas as atividades, peças teatrais, cinema, biblioteca, Dia do Salve, Roda do Livro, Sarau Virtual. Tem a agenda aqui que você pode ver, tem a locação, que é a locação do espaço. Tá? Você pode, se você não faz aula nem nada lá, mas você quer promover uma festa, um aniversário, quer promover uma feira de cinema, você quer simplesmente ir lá para levar a criançada para brincar, você quer fazer uma palestra, vejam só, tem diversas aqui, ó, diversas atividades que você pode locar o espaço de cultura da Casa dos Capoeira para você levar. E aqui, se você gostou, né, e se você gostar do trabalho, tem o contato também que você pode
entrar em contato lá com a Mari, com o pessoal da Casa de Culturas Capoeira, para poder fazer o seu trabalho. Então, coloque diversidade no seu projeto, tá? Mas uma diversidade com coerência. Se você, de repente, professor de capoeira, tá começando a dar aula de capoeira agora, você só sabe fazer capoeira, e tem muitos colegas meus que só trabalham a capoeira, pega um colega seu, pega algum familiar para dar uma aula de artesanato, para dar uma aula de pintura, tá? Se você mesmo quer se aventurar, abrir o seu campo de cultura, de educação e aprender a fazer uma outra coisa, coloque isso no seu portfólio. Coloque que você trabalha com isso, incentive a leitura, incentive a pesquisa. Né? Isso vai fazer o diferencial na hora de você implantar um projeto dentro de uma escola particular. Porque o momento, vou falar primeiro para os capoeiristas, né? Sempre que a gente chega numa escola, vou falar porque eu também já passei por isso, tá? Você vai apresentar o seu trabalho de capoeira, o que você faz ou fazia? Eu dou aula de capoeira e eu dou aula de instrumento e a gente dá aula aí de maculelê, puxada de rede, samba de roda. Aí você entra dentro da escola e você só oferece aquilo ali. Só oferece aquilo ali. Você faz um evento de capoeira, você oferece a graduação, um maculelê e uma puxada de rede. E aí no próximo ano você vai e você fica naquele looping cultural teu, porque você só faz aquilo ali. Entendeu? Se você colocar a capoeira já oferecendo esse plus, oferecendo essas coisas extras que você pode cumprir também, você tem que ter horário, disciplina, e também como cumprir. Se você não sabe fazer alguma coisa, vai colocar alguém para fazer, que essa pessoa também tem um comprometimento com o seu trabalho. Né? Escola cobra muito isso. Não adianta você ir lá, oferecer um monte de coisa, chegar na hora e não oferecer para a escola aquilo que você prometeu. Ou, como acontece em vários segmentos, o professor de capoeira, o professor de dança, o professor de música, vai lá, consegue introduzir o projeto dentro da escola, aí está chovendo, ele não vai dar aula. Caiu um temporal, não vou dar aula. Não vou dar aula porque não vai ter ninguém. A sua obrigação é oferecer o que você vendeu. Não interessa se estiver chovendo, se estiver sol, se não tiver aluno nenhum para você dar aula, você tem que estar lá. Você tem que cumprir o seu horário. Mas não veio aluno nenhum, então eu vou ficar só meia hora aqui e vou embora. Não. Você vendeu no projeto que você colocou na escola que você daria 1 hora de aula. Se não tiver ninguém, fique lá 1 hora estudando. Pegue um livro, fique lá 1 hora lendo. E se de repente dentro dessa 1 hora, 55 minutos de aula, nos 5 minutos final, chega um aluno lá, um futuro aluno, para conversar com você, para fazer aula com você, e você não está lá. Onde fica a responsabilidade do professor? Então, coloquem essas dicas no trabalho de vocês, coloquem essas dicas nos projetos de vocês, se preparem antes de vender, tenham total coerência. Se não sabe, fala que não sabe, não tente argumentar, não tente enrolar a pessoa que está te entrevistando, porque a pessoa vai saber. Você pode dar a sorte de pegar um leigo que não entende nada, mas você pode dar o azar de pegar alguém que entende muito. E aí você vai se ferrar se você quiser enrolar a pessoa, se você quiser argumentar alguma coisa sem sentido. Então, minha fala por hoje fica por aqui. Espero que vocês gostem da Semana Literária. Eu gostaria de apresentar mais coisas para vocês a respeito desse tema que eu acho importante, porque a maioria dos profissionais que trabalham com a cultura sabem muito bem manusear, sabem dar aula, mas não sabem apresentar um projeto para se colocar bem numa escola, para se colocar bem numa prefeitura, para mostrar que faz a diferença. Não adianta só fazer propaganda no Facebook, não adianta fazer só propaganda de boca, story no Instagram, story no WhatsApp,
porque isso não mostra trabalho. Trabalho é mostrado trabalhando. No momento que você trabalha, você mostra a diferença, você mostra conteúdo, e a cada tempo que passa, de 6 em 6 meses, de ano em ano, você mostra algo diferente, isso vai fazer a falta e vai fazer a diferença no seu trabalho. E nunca esqueça também comprometimento, horário, educação, que também faz parte para um trabalho bem vendido. Espero que todos estejam gostando da Semana Literária e Cultural. Se quiserem alguma dica, alguma coisa, entre em contato comigo também aí, ou se quiserem que eu explane alguma coisa mais, fiquem à vontade. Valeu, obrigado a todos e até amanhã. Nós temos mais palestras começando de manhã já. Tchau, tchau.